Nas últimas semanas, o mundo do futebol voltou os olhos para fora dos gramados. Todos ficaram atentos em um julgamento que aconteceu lá na Espanha, porque o Daniel Alves estava sendo julgado. A coisa estava ruim e difícil pro lado dele, tanto que a família do jogador Neymar ajudou ele em algumas coisas. Se liga só, o ex-jogador Daniel Alves era acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em um banheiro de uma boate em dezembro de 2022, depois da Copa do Mundo. O julgamento durou 3 dias e foi concluído no começo do mês. A sentença finalmente saiu. A expectativa era de que ele pegasse 6 anos de prisão, mas Dani foi sentenciado e condenado a 4 anos e 6 meses. A informação é do jornal La Vanguardia. Segundo a fonte, para o Tribunal de Barcelona, ficou comprovado que a reação dos dois no banheiro não teve conhecimento da vítima. O ex-jogador já está preso há 13 meses, desde o dia 20 de janeiro de 2023, em prisão preventiva. E esse tempo de pena que já foi cumprido será descontado em sua sentença. Ou seja, ao invés de ele ficar 4 anos e 6 meses preso, ele ficará apenas 3 anos e 5 meses. Apenas porque a sentença foi bem diferente do que foi pedido inicialmente pelo Ministério Público Espanhol e pela defesa da vítima. Os caras queriam que o Daniel Alves pegasse de 9 a 12 anos de prisão. A defesa do jogador ainda pretende entrar com recurso para a revisão da sentença. O crime ocorreu na Boate Soutum, que fica na cidade de Barcelona, em uma região luxuosa. Primeiro, o lateral teria abordado a vítima na área VIP da boate. Depois, a jovem disse que foi ao banheiro com ele, onde em 15 minutos ele teria agredido e feito algo a mais com ela. Depois, Dani saiu do banheiro e ela contou o que aconteceu para um segurança. Quando a polícia chegou, o jogador já tinha ido embora. Um tempo depois, a justiça espanhola chamou Daniel Alves para prestar depoimento do caso, mas quando ele chegou na delegacia, foi preso, porque a polícia já tinha reunido provas suficientes para incriminá-lo. Ou seja, montaram uma tocaia para o Daniel Alves, e ele se ferrou. No julgamento, a defesa de Dani tentou amenizar a pena dizendo que o jogador fez todo o crime estando bêbado, o que com base na lei espanhola seria um atenuante para reduzir a pena. Até a esposa dele, a Joana Sanz, confirmou que o jogador chegou bêbado e com cheiro de c*** em casa. Mas para a justiça espanhola, Daniel Alves não cometeu o crime estando embriagado, porque agarrou a vítima, jogou ela no chão, impediu ela de se mexer, usou da violência e ainda estuprou ela. O que fez a pena ser reduzida mesmo, na verdade, foi o pagamento da defesa à justiça ainda no início do processo. O jogador pagou uma indenização de 150 mil euros, cerca de 800 mil reais à jovem de 23 anos. Daniel Alves recebeu o valor para pagar a multa na justiça de Neymar da Silva Santos, o Neymar pai, que é o pai do jogador Neymar da seleção brasileira e do Al Hilal. O valor foi determinado pela justiça espanhola para compensar os danos morais e as lesões à vítima. Segundo o portal UOL Sport, a família Neymar, além de ajudar com o dinheiro, também cedeu um dos representantes jurídicos mais antigos das empresas do pai do Neymar. O Daniel também teve as contas bancárias bloqueadas, porque está devendo 13 milhões de reais para a ex-esposa de pensões alimentícias atrasadas dos filhos. Além disso, o time Pumas do México, onde ele era jogador, está cobrando ele cerca de 25 milhões de reais em indenizações. Dani também perdeu todos os contratos que tinha com marcas, e teve alguns bens e patrimônios penhorados. A fortuna de Daniel é estimada em mais de 500 milhões de reais, e boa parte dessa grana está ameaçada. Por isso, a família Neymar decidiu ajudar o lateral. O UOL diz que conseguiu a prova da ajuda de Neymar através de uma transferência bancária para uma das advogadas do lateral. Ainda segundo a fonte, as partes envolvidas não quiseram responder às perguntas do UOL sobre o caso. Daniel Alves foi alguém muito importante para o Neymar. Os dois se conheceram em 2010 na estreia dele na seleção brasileira. Depois disso, ficaram ainda mais amigos quando o Ney foi jogar no Barcelona em 2013. De lá pra cá, eles também jogaram juntos no PSG da França. E depois que o Dani saiu do time parisiense, eles mantiveram amizade mesmo com a distância. Nas redes sociais, muitas pessoas dividiram opiniões sobre o feito da família Neymar. Abre aspas, se ele não tivesse ajudado o amigo, tava errado. Aí ajudou, tá errado também. Quem tá errado na história é o Daniel Alves. Neymar fez o que qualquer amigo de verdade faria. Realmente é o que dizem. A pior decisão que o Neymar tomou na vida sempre será a próxima. Valorize as pessoas que ficam com você durante a tempestade, porque em dia de sol, a praia fica cheia. Amigo não deixa de ser amigo porque fez coisa errada. Que meus amigos nunca passem por isso, mas, se precisarem, vou estar lá para ajudar. Neymar é craque dentro e fora de campo. Foi o que alguns internautas comentaram nas redes sociais. Vale lembrar que o Ney já foi acusado pelo mesmo injustamente, e ele conseguiu provar sua inocência no caso do Nájila Trindade em 2019. Mas diferente do Neymar, o Daniel Alves se deu mal, e um outro jogador brasileiro também mandou recado pra ele, o Robinho. Se liga só. Deus abençoe a vida do Daniel Alves. Certo, mas essa questão de você, não o ano passado, de você falar... Eu te respeitando
Melhor não fala nada. Deus abençoe o Daniel Alves, ok? Tá bom, querido. Deus abençoe. Sou teu pai. Obrigado. Robinho é condenado na Itália pelo mesmo crime que o lateral, mas como ele está no Brasil, não pode ser preso. As únicas boas notícias para o Daniel nisso tudo é que o São Paulo ainda deve a ele quase 16 milhões de reais, por conta da rescisão de contrato que aconteceu no passado, em 2019, quando ele era jogador do time. Fora isso, a pena que ele recebeu foi muito menor do que todos esperavam, e pegou muita gente de surpresa. Foi 3 anos e 5 meses, que ficou praticamente de graça. Tudo isso graças à família Neymar, que o ajudou financeiramente para conseguir pagar as indenizações à vítima. Além do tempo de cadeia, também foi imposto que, após sair, Daniel precisará passar por um período de 5 anos em liberdade vigiada e terá que dar satisfação de quase tudo que for fazer. Ele também precisará ficar 9 anos sem contato com a vítima. Daniel está em regime fechado, e caso ele tenha um bom comportamento, sem novas punições enquanto estiver preso, é possível que ele consiga algumas mudanças com o passar do tempo, e pode conseguir alguns regimes mais tranquilos, como semiaberto ou aberto, mas isso só pode acontecer depois que ele cumprir um período mínimo da pena. Mas estando em regime fechado, ele não vai ter direito às famosas saidinhas em datas específicas, que são comuns no Brasil. Tem liberações em casos extraordinários, mas são bem raros. Ao longo do período detido, Daniel Alves mudou sua versão sobre o caso por diversas vezes, um total de 5, e perdeu ainda mais credibilidade em seu depoimento final. Ele disse que isso foi por medo de arruinar seu casamento. Além disso, ele trocou de advogados e teve 3 pedidos de liberdade provisória negados, com a justiça citando risco de fuga. Achavam que ele poderia voltar para o Brasil e se esconder para não ser preso. Recentemente, depois do julgamento, foi noticiado que um colega de cela estava acusando Daniel Alves de planejar uma fuga para o Brasil. O lateral direito teria contado o plano somente a um companheiro de prisão, mas o cara teria traído o jogador ao contar os detalhes para os outros detentos da cadeia. Abre aspas. Ele estava trabalhando naquele momento na cozinha e estava contando o que Alves havia lhe contado, que seu plano era fugir para o Brasil, e ele fez de propósito, na frente dos guardas penitenciários. Fecha aspas. Essa teria sido a frase de um detento, segundo o canal de TV espanhol Tele5. O estado emocional de Daniel Alves foi definido como deprimido e desanimado, e isso fez com que a prisão onde ele está detido acionasse um protocolo para evitar que o ex-jogador fizesse alguma loucura e fosse de arrasto para cima. A penitenciária onde Daniel Alves fica é chamada de Briança. O local é conhecido por abrigar empresários, políticos e ex-policiais, e também possui um departamento de prisão provisória. Onde está o brasileiro? Um detento relatou a rotina do jogador para o canal de TV espanhol Tele5. Ele comentou que o lateral tem momentos de isolamento, joga futebol, é xingado por outros detentos e autografa camisas. Daniel Alves também escreve cartas à família, incluindo a esposa Joana Sanz. O jogador brasileiro é chamado de estuprador e costuma ser intimidado nos momentos em que divide espaço com outros presidiários, como nas partidas de futebol e no refeitório. A identidade do colega do lateral direito não foi revelada. Abre aspas. Ele não sai. Ele só sai para o centro esportivo quando joga contra outro módulo. Senão, ele fica lá no módulo ou se senta na enfermaria para ver televisão. Fecha aspas. Foi o que disse o preso, que ainda revelou que Daniel Alves está mais magro e abatido desde que chegou na prisão. Segundo ele, o brasileiro tem privilégios na cadeia, mas não especificou quais são. Quando chegou na penitenciária, o lateral dividia a cela com o preso, que já foi um guarda-costas de um astro do futebol, do Ronaldinho Gaúcho. A informação foi levantada pelo jornal El Periódico de Catalunha. O jornal apontou ainda que o detento se chama Coutinho, é brasileiro e estava cumprindo pena por agressão. Coutinho e Dani Alves dividiam uma cela com beliche, banheiro e ducha. Os dois costumavam brincar de luxo, um jogo de tabuleiro clássico, e o mais antigo ensinava ao novato as regras internas da prisão. No pátio, o jogador tem conversado com outros presos e dado autógrafos, segundo o condenado, que foi libertado em janeiro de 2023. Ele ainda mostrou uma camiseta do Barcelona com a assinatura dada por Dani Alves. Daniel costuma se levantar às 7h40 da manhã para estar pronto para a contagem, que acontece às 8 horas. Em seguida, ele toma café e vai para o pátio. O almoço é à 1 da tarde. Ele passa a tarde toda na cela e às 5 pode voltar ao pátio. O jantar é servido às 7 da noite e às 9 o jogador está de volta à cela. As luzes são apagadas às 11 da noite. Atualmente, ele pode receber visitas de familiares e autorizar o nome de outras 10 pessoas. Além disso, tem direito a 20 ligações de 8 minutos por semana. Essas informações são do jornalista espanhol Quique Calleja. Só que essa era a rotina de Daniel enquanto ele estava preso na ala de prisão provisória. Sua rotina deve mudar a partir de agora, já que ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão. Após construir uma história extremamente vencedora em Barcelona, foi na própria Catalunha que ele deu início de seu fim. Hoje, ele é o jogador com mais títulos na história do futebol, ao lado do Lionel Messi, com 42 no total, e poderia ter se tornado um ídolo por tudo que fez.
Dani Alves surgiu no Bahia com 18 anos e chamou a atenção do Sevilla da Espanha. Em 2008, o Barcelona o contratou por cerca de 35 milhões de euros. No clube catalão, ele se tornou peça-chave, ganhou 23 títulos e virou ídolo da torcida. Após passagens pela Juventus e Paris Saint-Germain, ele chegou ao São Paulo em 2019, mas a sua passagem no clube foi marcada por polêmicas, incluindo críticas por sua desfeita com o time durante uma lesão, quando ele foi visto tocando tantã em um pagode com os amigos mesmo lesionado. O próprio São Paulo e o jogador entraram em uma disputa e seu contrato foi rescindido. O tricolor concordou em pagar 24 milhões de reais ao jogador em 60 parcelas. Em 2022, Daniel Alves voltou ao Barcelona, mas rapidamente se transferiu para o Pumas do México. E nesse mesmo ano, foi convocado para a Copa do Mundo. Só que na volta do Catar, foi quando tudo aconteceu. Daniel Alves podia encerrar sua carreira no topo do mundo, mas como foi declarado culpado, seus troféus serão deixados de lado, e ele será sempre lembrado por ter destruído a sua carreira e ser condenado por esse crime. Eu sou o Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.